Olha que assunto polêmico. Pacto para a riqueza, pacto para ficar rico. Existe ou não existe? Gente, vou falar por experiência própria. Existe sim. Mas quem pode falar disso? É apenas quem fez e ficou. Se você não ficou rico, e quando eu falo rico, gente, é rico. Não é ganhar bem, é rico. Se você fez um pacto e você ficou rico, se você é um sacerdote, um mestre, aí você pode falar, você pode vender. Mas a partir do momento que você fez e não teve resultado, ou é porque os maiores não te aceitou, porque às vezes você não é um bom servo ou não serviu da maneira correta, ou também porque você não é merecedor daquilo. Porque, gente, pacto deixa a pessoa rica assim. Deixa. Quando eu fiz o meu pacto, né, eu era bem novo e foi com a minha mãe, né? Minha mãe incorporou o eixo Lúcifer e a primeira coisa que ele falou: quer fazer um pacto comigo desse jeito? E eu, na época, eu passava tanta dificuldade, na hora. Eu quero. Ele, tá bom. Esse ano eu quero um bode. Para começar, corri. Eu não tinha dinheiro assim, então corri, juntei dinheiro, comprei um bode. Gente, tudo na minha vida começou a mudar. Eu cresci dentro do quartel, eu saí para fora, eu fiquei encarregado de lojas, coisas, tudo foi dando muito certo. A área de construção deu muito certo, tudo alavancou na minha vida de uma forma muito grande. O pacto, gente, ele é um acordo, mas ao mesmo tempo ele não é só um acordo. Por quê? Quando você faz um pacto, não é somente você tratar e cumprir aquilo que foi acordado, não. É você viver para aquilo, entende? É você viver para aquilo. É para você servir aquela espiritualidade o resto da sua vida. Porque não é só um acordo e fechou, acabou. Não. Porque aquilo ali muda cada ano que passa, eles te pedem uma coisa. Cada ano que passa pode ser que venha uma coisa nova que você tem que cumprir. Quando você faz um pacto, você tem que ser servo. Você tem que se reverenciar. Por isso que quando as pessoas fazem pacto comigo, o que eu falo? Olha, primeira coisa, eu vou dar uma grande arriada aqui para Exu Pombagira, seus caminhos já vão começar a abrir. Porque eles que fazem a grande comunicação com as divindades, né? Com o mundo dos mortos, com os grandes espíritos, para levar os pedidos à grande divindade, que é isso que nós acreditamos. Nós não acreditamos que as grandes divindades vêm falar diretamente com a gente. Eu acho que nós temos certeza que eles são seres muito supremos, então eles não vão ficar nos correspondendo. Então nós, através de Exu, que nós fazemos essa ligação. Você tem que servir corretamente. Depois você vem aqui na Figueira e depois tem a missa. Aí você vem na missa luciferiana. Então é 3 processos, né, a pessoa. Eu dou o primeiro trabalho, que é para os caminhos da pessoa já abrir, dar um dinheiro até mesmo a pessoa ter condição de vir. Depois ela vai na Figueira e depois ela vai na missa, né, na igreja. Então quando, gente, ela adentra para dentro do pacto, a vida da pessoa melhora assim. Como receptor de luz. O meu pacto é para ser transmissor de luz. Esse pacto de transmitir luz são poucos que fazem. Pouquíssimos. Eu devo ter como transmissores daqui da casa 3 pessoas. Só 3, pra você ter noção. Só aí 3. Agora, receptor de luz, você receber a luz para você crescer, benefício próprio, gente, dá certo sim. Mas só pode falar dessa magia quem fez e teve resultado. Quem tem o segredo dentro da família. Porque, para e pensa, você não enriqueceu, você vai vender pacto para ficar rico? Como que vai? Não tem como. Então é a mesma coisa, a gente só vende aquilo que tem. Tá bom? Então, gente, ser um pactuado é muito mais que apenas um acordo, porque você tem que servir aquela espiritualidade o tempo inteiro. Então, sempre ele vem com novas ordens, igual. Do nada, minha vida prosperou, anos depois ele falou, constrói uma igreja para mim. O que eu vou fazer? Ah, mas isso não fez parte do primeiro acordo que a gente fez. Peguei, corri o dinheiro, tô fazendo. Entendeu? Então, quando você é pactuado, eles vêm com pedidos. Quanto mais sua vida vai melhorando, mais também as coisas do outro lado eles pedem. E tá ótimo. Porque tudo dá certo. Sou pactuada com o Starote, a deusa do amor. Sou super bem casado. Sou pactuado com Beuzebu. Tenho muita grana. Sou pactuado com Lúcifer. A dominação tá aí, que é o madeiro mais conhecido do Brasil. Então a gente só vende aquilo que a gente tem. Entendeu? Então o segredo da magia está dentro das famílias. E dentro da minha família tem magia.
Gente, e o engraçado de ser pactuado, que quando os cristãos vê esses tipos de vídeo nossos, os cristãos já falam, ser pactuado, esse cara vai pro inferno, entregou sua alma. Não é isso, gente. A gente acredita em Deus da mesma forma que um cristão. Só que a gente não é preso igual os cristãos são presos. A gente não vamos pro inferno igual muitos cristãos vão. Sabe por quê? Eles caem na vaidade, no ego, em achar que só eles cultuam a Deus. Só eles têm Deus. O Criador, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai de todas as coisas, só existe na religião deles. Eles caem nesse ego. E eu já não penso isso. Eu entendo que Deus está em todas as religiões. E cada um coloca um nome nesse Deus. Mas Deus Criador é um só. E eu acredito no propósito da criação divina. Esse caminho da mão esquerda, o diabo, vou usar essas nomenclaturas, o diabo, Satanás, o capiroto, o capeta, eles foram criados, esse caminho da mão esquerda, o caminho oculto, ele foi criado com um propósito muito importante. Um propósito muito importante, que é o quê? É o propósito da criação divina, para ter o equilíbrio. Gente, não tem como falar, existe o bem se não existe o mal. Entende? Não tem como o ser humano evoluir se ele não passar por testes de dificuldades. Não tem como o ser humano evoluir se ele não passar por provações. Ou até mesmo tentações. Então, aí o que vem um cristão? O cristão não identifica bem as energias, já colocou o quê? O capeta ele é inimigo porque ele te testa. Não, ele te testa para ver se você é forte. Para ver se você é merecedor de chegar mais perto de Deus Pai Todo-Poderoso. Do grande arquiteto do universo. Então, gente, peraí. Então ele te testa. Se você sai da igreja, ele te bate. Se você sai da abandona a religião, ele te bate. Porque ele quer você evoluindo espiritualmente. Aí não encaixa bem. Pode fazer essa pergunta para qualquer pastor. Se o diabo é inimigo de Deus, por que ele bate nas pessoas quando sai da igreja? Ele é burro? Ele tá fazendo favor a Deus? Pode perguntar para qualquer pastor. Esses dias apareceu 4 pessoas aqui na frente da minha casa, pastores. Aí ele falou, perguntando da igreja, tá? Eu fiz uma pergunta pra ele. Falei, pastor, se o diabo é inimigo de Deus, por que quando a pessoa sai da sua igreja, quem bate? Não é o diabo? O diabo não vai 7 vezes pior atrás da pessoa? Por quê? O diabo não é o mais inteligente? Por isso é o pai da mídia. Mas por que ele vai bater na pessoa se já uma ganha? Ele era pra comemorar, ajudar até, né? Dar alguma mais cerveja, final de semana, mais churrasco. Por que ele ajuda? Por que ele bate? No final das contas não encaixa, mas nós que somos ocultistas, nós que somos da Quimbanda, nós entendemos a energia existência, entendemos o propósito da criação de Deus, porque nós vivemos dentro da espiritualidade, nós não culpamos nada, nós sabemos lidar com essas energias. Então por que o pactuado de verdade ele prospera, ele é rico, ele tem que prosperar? Por quê? Porque ele conhece e sabe lidar com todas as energias existentes, inclusive a do dinheiro. E quem manda nessa energia existente do dinheiro é a Trindade. Então, Jonan, mas o diabo foi expulso do céu. Gente, falácias. Que expulso o quê? Na própria Bíblia tem contradições que depois quem que aparece lá no céu? Para conversar lá com o homem? Se ele não foi expulso? Então, gente, vamos falar essa figura. Estou falando a figura diabo para você colocar como energia existente do caos, tá? Pode colocar aí como Satanás, Lúcifer, coloca a nomenclatura que você vai entender. Estou falando pro leigo. Deus não é inimigo do diabo. E muito menos o diabo é inimigo de Deus. Fazem parte. É muito difícil explicar isso, mas eles não são inimigos. O diabo ele é muito importante para nós evoluirmos. Através das provações, dos testes, até mesmo da coça que a gente leva, a gente evolui. A gente está aqui de passagem na Terra, a gente evolui. E se a gente se tornar pessoas melhores, a gente vai estar mais perto de Deus. Por isso que todo mundo que é luciferiano, todo mundo que é daqui, vai ter que ser pessoas justas, corretas, boas. Temos que ser pessoas íntegras, pessoas de coração bom, de generosidade, amor ao próximo. Acabei de fazer uma festa gigante aqui pro Dia das Crianças. Sempre tem que estar no projeto social, ajudando o próximo. Não pode fazer macumba de caos. Somente na linha da justiça. Então, todo trabalho, até o trabalho de demanda que a gente pede pra pessoa apanhar e que aquela maldição só sai da pessoa quando ela evoluir. Então, até o couro que a gente dá é o couro para evoluir. Então, quando a pessoa, o sacerdote, ele sabe trabalhar e tem espírito para guiar eles, a pessoa enriquece. A pessoa fica bem casada. A pessoa fica com saúde. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Lógico, algum probleminha você pode ter. Pode ser que o Marcelo tenha um probleminha no dinheiro. Pode ser com um probleminha de saúde, porque a gente é ser humano. Mas não pode ser um problema constante. Você tem que viver sua vida bem. Eu tenho ótima saúde, eu tenho prosperidade financeira, eu tenho um belíssimo casamento. Então, tipo assim, vocês vão procurar sacerdote que tem equilíbrio.
E se você é sacerdote, se você é ocultista, se você é da Umbanda, se você não prosperou ainda, irmão, irmã, procura ver onde está o erro. Qual é a energia da sua família espiritual? Qual é o espírito que é responsável em trazer dinheiro? Sempre tem um. Tem que ter. Toda casa tem. E para ver se esse espírito ele corresponde a que divindade maior. Então tudo isso você tem que saber. Quando você descobre, você sabe reverenciar essas energias, sua vida prospera sim. Mas enquanto você não entende como funciona essa energia, as coisas não dão certo. E outra, o que deixa a vida da pessoa de pé é sangue. Então as pessoas hoje em dia estão muito free. É sangue. E eu dou aqui um boi, 2 boi, 3 boi. Mas quando tiver meu templo bom, se eu puder dar um boi por mês, eu dou. Porque quanto mais sangue, mais riqueza, mais prosperidade e mais força para dentro do seu casuar. Não tem outro.